Bom dia, eu sou a Rebeca Nossig, analista do time de estratégia de ações, e estamos começando o nosso Morning Call do dia 18 de novembro de 2022. Nos destaques do dia, os mercados amanhecem positivos, com investidores avaliando a trajetória da política monetária após algumas declarações duras de membros do Federal Reserve. Em dia de agenda econômica esvaziada, as atenções estarão voltadas para a fala da diretora do Fed, Susan Collins, e dados de vendas de casas usadas no mês de outubro nos Estados Unidos. No Brasil, o Ibovespa fechou recuando menos 0,49% a 109 mil pontos. O principal índice da Bolsa Brasileira, mais uma vez, refletiu preocupações com a conduta da política fiscal no próximo governo e também reverberando mudanças na equipe de transição. O dólar comercial subiu 0,37% a R$ 5,40. No mundo, as bolsas internacionais amanhecem positivas, recuperando parcialmente as perdas do dia anterior, catalisadas por pronunciamentos mais duros dos membros do Federal Reserve. Nessa quinta-feira, James Bullard, presidente do Fed de St. Louis, pontuou que a taxa básica dos juros americano deverá alcançar pelo menos 5 a 5,25% para conter a inflação. O comentário acabou pegando o mercado de surpresa, uma vez que esse patamar de juros não está precificado na curva. Na Europa, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, também se pronunciou de maneira mais contracionista. Lagarde afirmou que a taxa de juros deverá subir para patamares restritivos para trazer a inflação de volta para a meta, e que o risco de recessão aumentou na zona do euro. Na China, o índice de Hang Seng encerra em baixa após resultados mistos das Big Techs chinesas, e enquanto investidores aguardam mais sinais de uma possível reabertura econômica do país. No Brasil, após reação negativa dos mercados financeiros, o vice-presidente eleito anunciou que está em discussão um novo arcabouço fiscal, corte de gastos e também reforma tributária. A Alckmin não deu mais detalhes, indicando apenas uma revisão dos contratos, mas também se referiu à necessidade de medidas para aumentar a atividade econômica. Na zona do euro, o Banco Central Europeu pode precisar aumentar as taxas de juros a um nível que reduza o crescimento para combater a inflação nas alturas, enquanto qualquer redução na carteira de títulos do BCE deve ser medido e previsível, segundo a presidente do banco. O BCE elevou as taxas em 200 pontos base desde julho e sinalizou ainda mais aperto nas políticas por meio de aumentos de juros, redução da dívida de 5 trilhões de euros e financiamento bancário mais caro. Os comentários também sugerem que o Banco Central da zona do euro pretende reduzir passivamente seu programa de compra de ativos de 3,3 trilhões de euros, principalmente dívida do governo, possivelmente colocando no piloto automático em vez de usá-lo para gerenciar ativamente a política do BCE. Os investidores agora estão divididos entre os preços de uma alta de 50 ou 75 pontos base da taxa do BCE em dezembro, após movimentos consecutivos de 75 pontos base. Eles veem a redução, conhecida como aperto quantitativo, de suas participações em títulos, principalmente emitidos por governos da zona do euro, a partir do primeiro semestre de 2023. Nos Estados Unidos, o número de americanos entrando com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, mostrando que as demissões generalizadas permanecem baixas, apesar de um aumento nos cortes de empregos no setor de tecnologia, o que aumentou os temores de uma recessão iminente. O relatório semanal de reivindicações de desemprego do Departamento de Trabalho sugeriu que o mercado de trabalho permaneceu apertado. Isso, juntamente com os sólidos gastos do consumidor, mantém o Federal Reserve no caminho certo para continuar elevando as taxas de juros, embora em um ritmo mais lento, em meio a sinais de que a inflação está começando a diminuir. Por fim, no Reino Unido, o governo anunciou um pacote orçamentário de 55 bilhões de libras nesta quinta-feira, a fim de preencher uma lacuna nas finanças públicas criada pela entrada em recessão do país. O chanceler do Tesouro, Jeremy Hunt, disse que as medidas serão divididas igualmente entre aumento de impostos e corte de gastos. O novo orçamento representa uma tentativa desesperada de restaurar a credibilidade do Reino Unido tanto com o público quanto com os mercados financeiros globais. Hunt reconheceu que as medidas caminham sobre uma linha tênue entre garantir dinheiro em caixa e pressionar a economia com impostos mais altos. O pacote de consolidação pode fazer com que a inflação e as taxas de juros terminem significativamente mais baixas em um período de 5 anos em relação ao cenário sem medidas. É isso, bons negócios e até semana que vem.